E de volta ao Rio de Janeiro, a polícia procura pelos criminosos que balearam uma jovem depois do pai dela entrar por engano no Complexo da Maré. Ontem, 2 suspeitos foram identificados. A Valentina Beth Simone, de 14 anos, foi atingida na região lombar, se recupera de uma cirurgia. Está internada ainda sem previsão de alta, mas a gente teve a informação, né, Vinícius Calixto, de que a condição de saúde dela não é gravíssima. Ela estaria, inclusive, consciente. É isso? Bom dia para você. É isso sim. Bom dia para vocês todos, pessoal Carla, Sheila, Megali e a todos os nossos ouvintes. É isso sim, essa é a boa notícia, ela já está bem, se recuperando cada vez melhor. A Valentina Simeone tem apenas 14 anos, a menina mineira que veio para cá, para o Rio de Janeiro, tirar o visto americano, já que em Belo Horizonte, que é a cidade natal dela, não possui consulado americano, e ela que vai fazer 15 anos em janeiro e veio tirar o visto para o exterior, porque vai ganhar essa viagem de presente do pai em janeiro, e veio para cá, para o Rio, para tirar esse visto. Infelizmente isso aconteceu, eles acabaram perdendo a saída da linha amarela, que é uma das principais vias expressas aqui do Rio. Entraram numa comunidade depois que o GPS recalculou a rota, acabou jogando ela e o pai, o Michel Simeone, para dentro da comunidade. A menina acabou sendo baleada pelos criminosos, que a Polícia Civil já identificou, são 2 criminosos. A Polícia Civil, inclusive, ainda não divulgou a identidade desses criminosos. E agora a Valentina se recupera, ela tomou um tiro na lombar, vai ser transferida para Minas Gerais, ainda não tem previsão, para continuar o tratamento mais próximo da família, lá em Belo Horizonte, para a família poder acompanhar mais de perto. Mas a boa notícia nisso tudo, pessoal, é que ela está bem, já mandou até um vídeo, inclusive, agradecendo as orações, agradecendo o carinho. Ontem eu estive na porta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, que é aqui na Penha, bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, e conversei com o Michel Simeone, que é o pai dela. Ele contou para mim os momentos ali de tensão quando ele entrou na comunidade e deu de cara com os bandidos. E achando que a abordagem poderia ser pior e eles sequestrarem a gente e tudo, então eu resolvi acelerar. Nesse momento que eu acelerei, eles deram alguns tiros, uns 6 ou 8 tiros. Eu olhei para ela, falei, pegou em você? Ela disse, não, papai, não pegou. E aí eu continuei acelerando, já estava uns 400, 500 metros da saída da favela para a avenida. Quando eu consegui sair, ela encostou e falou, papai, tomei o tiro sim. E depois ele ainda fala que se sentiu culpado por isso. Eu me sinto muito mais culpado do que os bandidos, até por causa dessa naturalidade. A gente sabe que se entrar tem problema e tudo, mas eram 10 horas da manhã, a entrada estava lotada, tinha carro de polícia e tudo, eu normalizei, não deveria ter feito isso. Pois é, pessoal, e agora o quadro de saúde da Valentina é estável, ela já saiu do CTI, está no quarto e agora aguarda a transferência para um hospital de Minas Gerais para continuar o tratamento mais próximo da família. A gente fica tanto na torcida para que a Valentina se recupere plenamente, né, fisicamente. Possa fazer essa viagem. Que possa fazer essa viagem. Mas corta o coração ouvir o pai dela dizendo que se sente culpado por isso. Não, de jeito nenhum, você não é culpado. Você é vítima. Pelo amor de Deus, você é vítima, ela é vítima. É de cortar o coração essa história horrível. toda. Mas eu entendo é totalmente horrível. o sentimento dele, sabia? Como claro. pai. A minha tá chegando nessa idade, né? Mais 3 anos ela tá lá também. E eu concordo com vocês. Ele não tem responsabilidade nenhuma, ele é totalmente vítima, mas ele vai viver assombrado por isso pro resto da vida. É muito traumático. Essa frase é né, muito gente? forte. Papai, eu fui baleada. Papai, eu levei um tiro. Foi alguma coisa assim. Foi, levei um tiro, sim. Essa frase vai assombrar esse homem E pro primeiro resto da perguntou vida. pra ela, ela falou assim, não. Ela não percebeu no primeiro momento, não percebeu né? na hora, depois, como disse o Vinícius. Ô Vinícius, como é que você conversou com ele, né? Tá contando pra gente que esteve ali na porta da delegacia. Vi imagens dessa entrevista. Ele aparentava estar firme, né? Apesar desse depoimento tão marcante, dizendo que sente muita culpa, ele estava aparentemente firme ali. O que é que você sentiu ao conversar com o pai da Valentina? Olha, ele estava numa mistura de alívio, mas ainda muito traumatizado, muito chocado com tudo que aconteceu. Ele deu uma entrevista muito emocionado, cada vez que ele falava, dava para ver as mãos dele tremendo e também muitas lágrimas saindo do olho dele, naquela mistura de alívio e também de trauma, né, por tudo que aconteceu com ela. E ele disse que, inclusive, ela estava mais calma do que ele, depois que ela, inclusive na hora que ela estava lá, que ela foi baleada, e depois quando ela passou pela cirurgia, e ele continuou em choque com tudo que aconteceu, ele contou
que também ela parecia mais calma do que ele, ou seja, ele até falou que a calma que ele deveria ter tido para cuidar dela, ela teve para cuidar dele. Então foi um outro caso aí que ele ficou impressionado com a filha dele, mas de fato ele estava nessa mistura de choque ainda, mas com um alívio muito grande da filha dele estar fora de perigo. E é possível falar em algum tipo de sequela? Alguém da equipe médica fala sobre isso? Ainda bem que ela está no estado estável e já está consciente. Mas há alguma informação nesse sentido, Vinícius, de, por exemplo, problemas ao se locomover? Alguém fala sobre isso ou ainda nada de informação? Não tem essa possibilidade. Inclusive, o médico falou, o Michel conversou comigo também, falou que o médico disse que 2 centímetros para a esquerda ela podia ficar sem andar. E isso não aconteceu. Onde o tiro pegou, o projétil foi removido com sucesso, ela não vai ter nenhuma sequela, só vai seguir os tratamentos aí numa boa para poder ficar 100% de novo. Ai, Vinícius, que alívio ouvir essa informação. Que bom te ouvir falando sobre isso na sexta-feira. A gente fica um pouco menos pesado, um pouco menos carregado ao saber que ela não vai ter sequela. É sim, mas olha, ontem a gente estava lembrando aqui com a Agatha Meirelles o histórico de casos desse tipo no Rio de Janeiro, né? A Agatha trouxe casos de 95. Aí teve ouvinte que lembrou aqui de um caso da Eco 92, que aconteceu e que foi muito parecido também. Fica parecendo uma particularidade triste e trágica do Rio de Janeiro que acontece há muito tempo e que se repete e que traumatiza, leva pessoas, né? Ainda bem no caso da Valentina, não, mas leva pessoas, deixa famílias enlutadas e traumatiza completamente, né? Triste Rio de Janeiro, triste Rio que sofre também as consequências dessa violência, né? Desse domínio do crime organizado. Estão matando o Rio de Janeiro. Estão matando a cidade mais bonita do mundo. O Rio de Janeiro tem uma vocação turística muito maior que Paris, por exemplo. E Paris sobrevive praticamente graças ao turismo. O Rio de Janeiro deveria ser assim, né? Deveria tirar todos os seus proventos do turismo. Agora, quem é que vai querer ir para o Rio de Janeiro? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que a Ana não vai ficar chateada, porque eu coloco algumas coisas da nossa vida aqui no ar. A gente estava marcando uma viagem para o Rio de Janeiro em janeiro, com as crianças. Pô, vocês vão adorar o bondinho, vocês vão amar, a cidade é incrível, tem praia, tem museus, tem lugares legais, tem um aquário, vocês vão pirar naquela cidade. Eu sou apaixonado pelo Rio, minhas colegas aqui sabem, e a Ana também. E aí ontem a gente estava conversando sobre esse caso, ela falou, cara, eu acho que eu brochei, eu não quero ir pro Rio de Janeiro, eu não tô afim. Eu tô sem clima, depois dessa história dessa menina de 14 anos. Essa história pegou bastante a gente. Tô sem clima, eu falei, quer saber, eu também tô. E agora a gente tá vendo aí outra cidade para ir. 4 turistas a menos. Só entre nós aqui, tá? Quantos outros no mundo talvez estivessem planejando conhecer essa cidade maravilhosa, mas dá de cara com uma notícia dessas, e daqui a pouquinho vem outra, né? Daqui a pouquinho vem outra, tão chocante quanto, e, para usar mais um clichê radiofônico aqui, elas vão se empilhando. E aos poucos você vai matando uma cidade tão especial. É impressionante. E a gente falava ontem, né? As autoridades meio que se conformaram com essa situação. Você não vê mais um sentido de urgência, você não vê mais uma indignação, você não vê um governador batendo a mão na mesa, falando isso não pode acontecer. Ontem o Cláudio Castro falou em não precisamos evitar a entrada de armas pelo porto, pelo aeroporto. É claro que nós precisamos. Mas cadê a urgência em recuperar, hoje, partes da cidade que não são mais do Estado? E que são dominados por uma gente brutal, cruel, a ponto de fuzilar um carro com uma adolescente sem fazer nem perguntas. Ah, entrou aqui? Ousou entrar? Pá. Dedo no gatilho. Cadê o sentido de urgência? Cadê a revolta? Cadê a indignação? Cadê as lágrimas? Estão matando essa cidade tão especial. Gostaria muito de estar com vocês aí em janeiro. Vai ficar para a próxima, viu? A gente vai recuperar a vontade no futuro próximo, tenho certeza.